Hoje, Deus me deu a graça de compartilhar a palavra para os irmãos, amém? Então, abra o seu coração para mim, amém? Fala assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração para a palavra que será ministrada através da vida do pastor Tiago, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Hoje eu quero falar sobre o reino, amém? Glória a Deus. Entenda algo, você foi criado por Deus para viver o reino dele aqui, amém? Para desfrutar de tudo o que ele tem para você aqui, amém? E hoje eu queria me aprofundar nisso, porque eu creio, meu irmão, que através dessa palavra a sua vida não será a mesma, amém? A sua postura como cristão, a partir de hoje, não será mais a mesma. Deus vai te tirar da rasura e vai levar para águas profundas. Eu não sei como que está o seu relacionamento com Deus nesses dias, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus irá te levar para as profundidades, amém? Você sairá daqui totalmente transformado, você sairá daqui totalmente cheio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então, projeta para mim Filipenses, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 21. Vamos cessar toda a movimentação, 1, 2, 3 e... Olha só o que diz a palavra do Senhor: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está no céu. Fala assim comigo: a minha pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas, amém? Meu irmão, Deus te chamou para você viver as coisas do alto, amém? Deus, Ele não quer que você viva um evangelho raso. Deus, Ele não quer que você viva um evangelho barato. Muito pelo contrário, o Senhor, Ele quer que você viva o evangelho do reino. Por isso que você foi chamado por Deus, no dia que você nasceu de novo, para governar. Você foi chamado por Deus para reinar aqui na terra, amém? Só que, irmãos, infelizmente, muitos irmãos não têm essa revelação. Eles vivem uma vida, como eles vivessem no mundo, como que ele vivesse a sua vida passada. Entenda algo: todos aqueles que estão em Cristo, hoje é nova criatura, amém? Você é uma nova criatura, você é um novo homem e uma nova mulher. Então, a natureza sua, ela foi mudada. A sua natureza hoje é a natureza de Cristo, amém? Então, se você possui a natureza de Cristo, você deve viver aqui como Cristo viveu. Como que Cristo viveu aqui na terra, meu irmão? Cristo viveu reinando, Cristo viveu governando, e Ele governa até hoje, amém? E irá governar para sempre. Sabe, essa palavra, ela é tanto para mim quanto para você, porque tem momento na nossa vida cristã
que nós precisamos avaliar como que nós estamos andando, como que nós estamos se comportando diante das situações e das circunstâncias. Entenda algo, irmãos, o diabo, ele já foi vencido lá na cruz, amém? Mas hoje o nosso maior inimigo é o mundo. O mundo vai fazer de tudo para governar a sua vida. Infelizmente, tem muitos irmãos que o mundo governa a vida deles. E isso está errado. Porque quem governa a nossa vida é o Senhor, amém? Quem reina na nossa vida não é o mundo, mas é o Senhor. Sabe, eu estou aqui nessa noite para te mostrar o caminho que você deve seguir, o caminho que você deve trilhar. Existem dois caminhos. Existe o caminho largo, que vai te levar para a perdição, que vai te levar para as coisas que desagradam a Deus, e existe o caminho estreito, que é o caminho onde que está, relacionado à vontade do Senhor. Fala assim comigo, nessa noite, eu decido andar pelo caminho estreito. Sabe, irmãos, Deus, Ele nos chama hoje para que nós venhamos decidir para qual tipo de vida nós devemos voltar. Qual tipo de vida que você quer ter? Aonde que você quer terminar os seus anos? Sabe, quero fazer uma pergunta para você. Sabe, o quanto você tem se envolvido com aquilo que é eterno? Irmãos, no mundo espiritual, nada, é neutro. Ou é sim, sim, ou é não, não. Jesus, ele fala isso, ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, o que ele vai fazer? Vai vomitar. Então, o que você tem feito da sua vida? Sabe, essa palavra, ela não é uma palavra de condenação não, amém? Ela é uma palavra onde que ela abre os nossos olhos. Ela é uma palavra onde que mostra qual é o caminho que nós devemos seguir. E sabe, irmãos, quanto que você tem se envolvido com as coisas eternas? E o quanto você tem se envolvido com aquilo que é terreno? Se você se envolve mais com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas, em vez de se envolver com as coisas do Senhor, que são eternas, você precisa parar para se avaliar. O que você está fazendo da sua vida? E meu irmão, a nossa vida ela é como um sopro. Quem estava dormindo acordou agora. A nossa vida ela é como um sopro. Sabe, a gente não sabe o dia da manhã. Sabe, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 30 minutos. Hoje você pode estar bem, mas amanhã você pode estar lá na glória. Amém? Já tem gente que está fazendo isso. Deus, misericórdia. A gente não sabe, irmãos. Sabe, por isso que a gente precisa se preparar. Sabe, meu irmão, decida hoje viver uma vida para o reino. Decida hoje se envolver com as coisas espirituais. As coisas do mundo, ela é passageira, vai passar, mas as coisas eternas, elas vão prevalecer. Você é um ser espiritual, amém? Nós vimos isso no cursão, amém? Eu sou um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Então,
você é um ser espiritual. Você foi criado por Deus para viver as coisas eternas. Você está aqui, meu irmão, é de passagem. A sua pátria não é aqui, a sua pátria é celestial. É de lá que você veio e é de lá que você vai voltar. Amém? Então, meu irmão, as coisas desse mundo não pode conquistar o seu coração. O que deve conquistar o seu coração é as coisas eternas, é as coisas do Senhor, é a obra do Senhor, é a igreja. Isso sim é eterno. Sabe, é importante você ter uma casa, amém? Deus, Ele tem prazer em ver você prosperando, aleluia. Ganhando bem, morando bem, comendo bem, vestindo bem. Sabe, isso tudo é louvável diante do Senhor. Mas entenda algo, o seu coração não pode estar nessas coisas. A sua vida não pode viver em função dessas coisas. A sua vida deve ser em função do reino. Porque entenda algo. Essas coisas, meu irmão, quando Jesus voltar, vai ficar. Você não vai levar o seu carro. Você não vai levar a sua casa. Você não vai levar o seu salário de 50 mil reais. Aleluia! Você não vai levar essas coisas não, porque essas coisas são passageiras. Você vai levar tudo aquilo que é celestial. As vidas que você ganhou, aquilo que você edificou para Deus, amém? Mas para que isso aconteça, você precisa estar no centro da vontade do Senhor. E o centro da vontade do Senhor é você fazendo a vontade dEle, não estando negociando com as coisas de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que negociam com as coisas do Senhor. Negocia a célula, negocia os cultos, negocia a questão de liderar, negocia, sabe, conferências. Então, o que Jesus ele fala? Quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Então, ele fala, quando você prioriza o reino, Deus quer que você priorize o reino. Deus, Ele quer que você priorize as coisas dEle, porque quando você prioriza as coisas do Senhor na sua vida, Ele vai priorizar as suas. Olha, tem gente que vive, uma vida preocupado, vai por encontro e fica preocupado com as coisas lá fora, fica preocupado com a empresa, fica preocupado com os filhos, fica preocupado com o gato, com o cachorro, com o periquito, fica preocupado com um monte de coisa. Olha, acalma o seu coração. Quando você prioriza o Senhor, Deus prioriza as coisas dEle. Isso é um fato, irmãos, isso é um fato. E nós não podemos negociar com as coisas de Deus. Nós não podemos fazer, barganha com o mundo. Como que eu venço o mundo? Fala assim, eu venço o mundo amando a Deus. O mundo sempre vai tentar te afastar de Deus. Entenda algo, tudo aquilo que te afasta de Deus é mundo. É mundo. E o mundo tem alguma coisa boa para te oferecer, meu irmão? Sim ou não? Não, porque esse mundo jaz do maligno. Nós vivemos nele, mas nós não podemos, ter o nosso coração no mundo. O nosso coração precisa estar no Senhor.
Então, essa é uma questão de decisão. É você que vai decidir qual tipo de vida você quer ter, qual tipo de caminho você quer trilhar. Decida hoje viver uma vida para o Senhor. Meu irmão, se você tem amizade ainda no mundo, e essas amizades te afasta de Deus, corta ela, arranca ela, porque é melhor você arrancar um olho, do que você ir para o inferno com esse olho. É melhor você cortar essa amizade, que te leva para o mundo, que te afasta de Deus, do que você perder o seu coração para o Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos ser posicionados, e essa é uma decisão sua, é você que vai decidir. Sabe, irmãos, a vontade do Senhor é que você tenha uma vida, sabe, coligada nas coisas espirituais. Eu vejo, tem irmãos que chegam em mim e falam: pastor, não quero mais vir para a igreja não. Pastor, estou entregando a célula. Por que uma pessoa dessa não entrega o trabalho? Por que uma pessoa dessa não entrega a faculdade? Por que uma pessoa dessa, sabe, não entrega outras coisas? Porque o reino ainda não é prioridade na vida dela. Porque se fosse, a primeira coisa que ela abria mão era do trabalho que estava afastando ela dos caminhos do Senhor. Era da faculdade que vai afastar ela dos caminhos do Senhor. Não estou falando que não é errado estudar não, amém, irmãos? Não estou falando que não é errado trabalhar não, você tem que trabalhar, você tem que estudar, mas cheque primeiro as suas prioridades. As suas prioridades sempre devem ser o Senhor. Sabe, é a obra do Senhor. Hoje você pode estar vivo, mas e amanhã? E aí? Então, meu irmão, você que vai ter que decidir que tipo de vida você vai viver. Se você vai viver uma vida para o reino, ou se você vai viver uma vida para o mundo. Por isso que nós precisamos agir de maneira correta, amém? Porque quando nós agimos de maneira correta, nós temos o quê? Que primeiro pensar correto. Então, mude hoje, a partir de hoje, mude as suas escalas de valores. Mude a sua escala de valores. Projeta para mim, Lucas, capítulo 12. Do versículo 13 ao versículo 20. Olha só. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, que me venha constituiu. Perdão, irmãos. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolhei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens
em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não é errado você ajuntar bens, amém? Não é errado você acumular, não é errado você guardar, mas o seu coração não pode estar nessas coisas. Por quê? Porque o nosso coração deve estar no Senhor. Então, tem muitas pessoas que abrem mão de um propósito por causa de coisas naturais, por causa de um bom salário. Eu me lembro, quando eu liderava a célula, tinha uma irmã que ela se converteu, nós fizemos todo acompanhamento, batizamos ela, colocamos ela nos cursos, começamos a investir na vida dela. E essa irmã, ela trabalhava na Oi, essas empresas de telemarketing, né? E ela tinha recebido uma proposta. Ela era atendente e ela tinha recebido uma proposta para ser tipo uma chefe, uma coordenadora lá na empresa. E ela veio conversar comigo, porque o horário que ela tinha que trabalhar, né, essa nova função, era bem no horário da célula, e ela não iria participar mais dos cultos. E eu falei para ela, chamei ela, falei: ó, minha irmã, é o seguinte, você precisa definir as suas prioridades, né? Está na cara que esse serviço não é de Deus. Por quê? Porque vai te afastar de Deus. Você vai deixar de ir na célula, você vai deixar de ir nos cultos, e a consequência disso, minha irmã, é que você vai esfriar. Infelizmente, corre o risco de você desviar. Sabe o que aconteceu? Entrou no ouvido e saiu pelo outro. E ela aceitou a promoção. Ela não foi mais na célula, desapareceu do culto, e hoje, infelizmente, ela está afastada. Sabe por quanto? R$200 a mais no salário dela, naquela época, né? Então, irmãos, tem coisas que não vale a pena. Tudo que é do mundo, que compete com as coisas do reino, não vale a pena. Não vale a pena você insistir, amém? Insista nas coisas que vão, te levar ao lugar que está no centro da vontade do Senhor. Amém? Fala assim comigo: nessa noite, eu decido viver para o Senhor. Por isso que nós precisamos hoje avaliar, sem nos condenarmos, amém? Sem condenação, você precisa avaliar o que tem sido prioridade na sua vida. As coisas de Deus têm sido uma prioridade na sua vida? Não precisa me responder, amém? Tem que ser uma prioridade, irmãos. Como que você vai chegar diante do Senhor naquele dia? Entenda algo: todos nós iremos prestar contas ao Senhor. Uns irão receber galardão, mas outros vão receber disciplina. Misericórdia. Olha só, decida chegar no Senhor bem, amém? Por isso que nós estamos aqui, aleluia. Por isso que palavras como essa são poderosas para endireitar o nosso caminho. Porque a tendência nossa, com o passar dos anos, às vezes é afrouxar, às vezes é relaxar. E palavras como essa, elas servem para quê? Para abrir os nossos olhos. Porque às vezes a gente começa a desviar. Deus manda a gente ir para a direita, a gente começa a ir para a esquerda.
Aí vem palavras poderosas como essa, que fala para você sobre o reino, e você o quê? Se endireita, amém? Então hoje eu estou aqui para endireitar você, aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Olha, se você se apropriar dessa palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Olha só, em Lucas capítulo 12, versículo 20, diz o seguinte: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Em Eclesiastes capítulo 7, melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Então, a Bíblia fala sobre isso, que às vezes é melhor você estar em um lugar, em uma casa onde há luto. Por quê? Porque lá onde, aquela casa está de luto, a gente vê o final de todos os homens. Sabe, eu acho, na verdade eu tenho uma convicção no meu coração, que todo crente deve ir em um velório. Quantos aqui já foram em um velório? Quantos não foram em um velório? Pode levantar a sua mão. Pode ficar em paz, alguns. Então, por que a Bíblia fala sobre isso? Porque no velório nós vemos o final de todos os homens. Meu irmão, infelizmente eu tenho que te contar uma notícia: você vai morrer. Você vai morrer. E a Bíblia fala sobre isso. Porque quando nós vemos, quando nós olhamos para essas situações, nós começamos a considerar a nossa vida, aquilo que nós temos feito de errado, aquilo que nós temos feito que desagrada o Senhor, entende? E o melhor lugar para você fazer apelo de salvação é no velório. Todo mundo levanta a mão, o católico, o espírita, todo mundo aceita Jesus. Por quê, irmãos? Porque ninguém pode ir contra a morte. O único que teve vitória sobre a morte foi o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, no dia de luta é onde que nós paramos para considerar a nossa vida. Hoje aqui também, irmãos, é um dia onde que nós precisamos parar e considerar a nossa vida. Amém? Então, sabe, você precisa hoje, sabe, ter um incômodo profundo. Você precisa hoje se indignar e se levantar com uma atitude de vencedor. Você é um vencedor, amém? Fala para o seu irmão aí: meu irmão, você é um vencedor. Fala para o seu irmão de trás aí: meu irmão, você é um vencedor. Fala para o seu irmão da esquerda: meu irmão, você é um vencedor. Aleluia. Então, não se iluda, entenda algo: nada que seja eterno é ligado com Deus. Não há nada que seja eterno que é ligado com Deus. Então, tudo que é eterno está ligado ao Senhor. A sua vida, ela está ligada ao Senhor, amém? Por que a sua vida está ligada ao Senhor? Porque você é eterno. Você é um ser eterno, amém? Esses dias lançaram um filme, Eternos, da Marvel. Aquele filme é mentiroso, aleluia. É você que é o eterno de verdade.
Você vai viver a eternidade com o Senhor lá na glória. Vai estar com Moisés, vai estar com Davi, vai estar com Jacó, e vai estar com o Senhor, com o seu Pai, amém? Então, você entendeu o tanto que você é precioso? Você entendeu o quanto que a sua vida é preciosa para o Senhor? Que Deus, Ele mudou a sua história. Antes, você estava indo para onde? Para a Trevolândia. Trevolândia, para quem não sabe, é o reino das trevas, é o inferno, é o lago de fogo lá, de enxofre, onde que o capiroto mora e habita. Só que hoje não. Você teve um encontro com o Senhor e a sua eternidade foi mudada. Você estava indo para Trevolândia, hoje você faz da parte da Luzelândia. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Meu irmão, vocês não param durante o dia para pensar nessas coisas, não? Ou é só eu que fico pensando nesses trem? Às vezes eu estou lá dirigindo, né? Aí eu fico pensando, Senhor, quando eu tiver meu corpo glorificado, eu vou ser mais rápido do que o Goku e o Vegeta. Vou me teletransportar. Amém. Quantos aqui já assistiram Dragon Ball Z? Tem irmãos que falam que é do capeta, né? Mas esses dias eu vi meu filho assistindo Dragon Ball, o mais velho. Aí eu fiquei feliz. Falei, glória a Deus, desenho de homem, de macho. Não é esses desenhos hoje assim de... vamos voltar para cá, amém? Então, irmãos, você é um ser divino. Você é um ser celestial, amém? Você é um ser eterno. E assim como que a palavra de Deus te alcançou, nós estamos aqui também para anunciar o reino de Deus. Fala assim, eu estou aqui para anunciar o reino de Deus. Sabe, irmãos, nós vemos que João Batista, o chamado de João era anunciar a vinda do Messias, amém? Ele anunciou que Jesus estava vindo. Nós estamos aqui também, assim como João Batista, para anunciar que o Rei está voltando. O Rei está voltando. Sabe, o reino de Deus, conforme nos foi ordenado pelo Senhor. Que reino que é esse? É o reino da graça. O reino da graça também é o evangelho do reino. João anunciava o evangelho do reino. Nós hoje anunciamos o evangelho da graça. Você anuncia o evangelho da graça. E pastor, para quem eu devo anunciar esse evangelho? Para todos aqueles que estão na Trevolândia. Para todos aqueles que não conhecem o Senhor. E entenda algo, você não está lá no seu trabalho por acaso. Você não é um crente 007, que ninguém sabe, ninguém conhece. Você está lá com um propósito. Deus te plantou naquele lugar para anunciar o evangelho da graça, para anunciar o evangelho do reino. Às vezes a gente tem uma concepção muito errada de chamado.
Às vezes, para você ser chamado por Deus, você tem que ser pastor. Não. Deus chama uns para ser pastor, Deus chama uns para ser médico, Deus chama uns para ser advogado, Deus chama uns para ser empresário, Deus chama uns para trabalhar, assim, autônomo. Sabe, Deus chama várias pessoas para um ministério específico, mas todos nós somos ministros do Senhor. Amém? Você é ministro do Senhor. Às vezes o diabo fica colocando na sua cachola que só pode ser chamado por Deus quem tem o título de pastor. Isso é mentira do diabo. Você foi chamado por Deus para anunciar as boas novas, independente do título que tem. Eu me lembro que eu me converti em 2008, dia 10 de outubro de 2008, na chácara Peniel. Quantos já foram nessa chácara? E eu me lembro que, eu não sou daqui, eu sou do interior, cidadezinha chamada Teresina de Goiás, a 500 quilômetros daqui de Goiânia, lá na Chapada dos Veadeiros. Tem muita cachoeira, muito rio. E eu era um menino do mato. Vim para cá, para Goiânia. Cheguei aqui com a minha banda de rock, que eu era roqueiro. Graças a Deus a banda não foi para frente. Aleluia. Nós gravamos o CD, gravei vídeo, só que eu não vou falar para os irmãos onde que está. Né? Ganhamos ali, gravamos CD, fizemos 1000 cópias. Sabe quantas cópias a gente vendeu? Nenhuma. Ô banda ruim. Vim pra cá, pra Goiânia, terra do sertanejo, pra tocar rock. Misericórdia. E o que aconteceu? Não deu certo. Comecei a trabalhar em uma empresa, uma sapataria. Comecei como badeco. Virei costureiro nessa empresa. Trabalhei 5 anos nessa empresa. E quando eu cheguei nessa empresa, eu era o quê? Torto. Muito mais do que torto, né? Era torto dobrado. E o pessoal lá conheceu eu antes. E fui para o encontro. Tive um encontro com Deus. Aí eles começaram a me conhecer depois que eu tive um encontro com o Senhor. E eu me lembro que eu cheguei, depois do encontro, né, eu tinha um gerente que ele, assim, o diabo perdia para ele. Tanto que ele era terrível. Mas o homem era terrível mesmo. Pegava no meu pé, falava que eu tinha virado Nutella. Falava um monte de coisa, chegava em mim lá na empresa, apontava o dedo assim na minha cara e falava: rapaz, deixa eu te falar algo, isso daí é só fogo de palha, você é daqueles crentinhos, você não vai dar em nada não. Eu amei, vamos ver o que vai acontecer. E eu orava, e lá na época nós éramos 14 funcionários, e assim, ninguém era convertido. Na verdade tinha um lá que ele era adventista, mas assim, acho que era, sabe aqueles católicos não praticantes, que fala que é católico, mas nunca vai na igreja católica? Acho que ele era desse jeito. E eu chegava lá, pregava, falava de Jesus para o povo lá da empresa, e eles riam, caçoavam. Eu chamava ele para os encontros, aí ele falava: não, eu não vou virar crente não. Virar crente para dar 10% para o pastor? De jeito nenhum. Irmãos, todos os dias que passava eu orava e pregava para essas pessoas. Pregava o evangelho do reino. Jesus te ama. Jesus tem um propósito na sua vida. E Deus foi fazendo a obra. Deus foi transformando. Um dia,
esse meu gerente, que era terrível, terrivelmente possesso, chegou em mim num canto e era semana de encontro, né? Ele chegou em mim na segunda-feira, chegou e falou assim: Tiago, preciso conversar com você. Eu falei: não, tá bom. Eu pensava que era coisa da empresa. Aí ele pegou, me chamou lá na sala dele e falou: rapaz, pisei na bola, fui para a casa da minha sogra, meu casamento não tá legal, minha vida não tá legal, eu enchi a cara no domingo, acabei que eu perdi a noção, fiquei nu na casa da minha sogra, na frente dos meus filhos, dos parentes da minha esposa, e ela não quer mais continuar comigo. Como que eu faço para ir nesse negócio aí de encontro? Aí nessa hora, não, é simples. Eu pego o seu nome, pego o seu dinheiro, faço a sua inscrição e sexta-feira você vem. Aí ele pegou e falou para mim: Tiago, mas é o seguinte, eu quero levar minha família, quero levar minha esposa e os meus 3 filhos. Aí eu, glória a Deus, levei todo mundo no pacote. Aí, irmãos, cada palavra, aquele homem rasgava o coração para o Senhor. Aí, na palavra do amor de Deus, essa cena me marcou. No amor de Deus, ele chega em mim e fala: Tiago, eu posso orar com a minha família? Rapaz, vai lá. Ele abraçou mais a esposa dele, abraçou mais os filhos dele. Irmãos, Deus mudou a história daquela família, restaurou. Isso foi em 2009. A minha ordenação, ela foi em 2019, que eu fui ordenado a pastor. E sabe quem estava lá na minha ordenação pastoral? Ele, a esposa dele e os filhos dele, tudo crescido. Ele virou um grande empresário, sabe, né, trabalha para ele hoje, os filhos tudo encaminhado, tudo na igreja, né, ele na igreja, sabe, os filhos estudando, tudo por causa que um dia alguém decidiu pregar o evangelho do reino. Eu me lembro que em 2011 foi o meu último ano naquela empresa, e era 14 funcionários, e quando eu saí de lá, todos os funcionários converteram ao Senhor. Deus mudou aquela história, meu irmão. Por isso que você foi chamado para anunciar o reino de Deus. Você foi chamado, você foi escolhido, amém? Sabe quantas pessoas que necessitam do Senhor? Quantas pessoas que estão do seu lado, que ainda nunca tiveram experiência com Deus? Sabe, a Bíblia fala sobre, né, o cerco de Samaria, que foi cercado ali pelo rei da Síria. Ali houve uma fome tão grande que as mães, elas negociavam, né, umas com as outras, qual dos filhos seriam comido primeiro. Então, não, hoje nós vamos comer o filho da Maria, amanhã nós vamos comer o filho da Joana, recém-nascido. Tamanha era a fome naquele lugar. Mas a Bíblia fala também que, continuando, que tinham 4 leprosos, que eles, né, chegaram ali no arraial, onde que os sírios tinham abandonados, né, e eles abandonaram tudo ali. Por quê? Porque Deus, ele colocou terror, colocou tormento naqueles guerreiros, e eles foram embora. E o que aconteceu? Os 4 leprosos viram que tinha um monte de comida, e eles o que? Se esbanjaram. Mas eles lembraram: não, isso não pode ficar só para nós não, tem uma cidade que está morrendo, tem uma cidade
que está precisando de comida. Vamos lá anunciar. E através da atitude deles, uma cidade inteira foi salva. Foi salva. Então, meu irmão, você tem um banquete, amém? Você tem um banquete toda semana. E, sabe, irmãos, cultos, né, como esse, são banquetes para nós. Você come aqui para sair lá fora e alimentar aqueles que precisam. Nós precisamos alimentar aqueles que não conhecem a palavra. Quando você alimenta alguém que não conhece a palavra, você vai estar mudando a vida dele, amém? Aleluia. Então, irmãos, nós tivemos o privilégio de desfrutar primeiro. Agora nós temos o dever de levar aquilo que nós desfrutamos e compartilhar para aquelas pessoas que precisam. O mundo, há um vazio no mundo. A pessoa sem Deus, ela tem um vazio. E ela tenta se preencher com várias coisas, com drogas, com festas, com várias outras coisas. Somente o Senhor que pode suprir. Somente o Senhor que pode preencher, sabe, o coração do homem, o vazio que todo homem tem. Amém? Então, você vai encontrar abundância, e sentido para viver. Por isso que nós precisamos compartilhar essa verdade, aleluia. Fala assim comigo: eu irei compartilhar. Entenda algo, irmãos, todos nós iremos prestar contas diante do Senhor. Olha só, imagina só, eu sou um dono de hospital, amém? Melhor, dono do hospital não, eu sou dono de uma empresa farmacêutica que faz remédios, aleluia. E no mundo todo só existe a minha empresa. Aí acontece uma praga que nós estamos vivendo aí, que é essa praga do coronavírus. Aí a minha empresa, ela tem um remédio, ela tem a vacina. Aí eu chego um dia lá na minha empresa, chego lá para os meus diretores e falo: a partir de hoje, ninguém vai tomar do nosso remédio. Esse remédio vai ser só para mim, só meu, nem a minha família vai poder tomar, só eu. O que vai acontecer? Um caos. Milhares de pessoas vão morrer sem tomar o remédio que já está pronto. Então, irmãos, nós já temos o remédio para este mundo, amém? O remédio para esse mundo é o Senhor, é o Evangelho. É o Evangelho que transforma as vidas. É o Evangelho que muda a eternidade. Se nós ficamos só para nós estamos sendo o quê? Negligentes. Se você, tem ali, uma despensa cheia de alimento, e os seus irmãos, as pessoas que estão ali perto de você, passa fome, você está sendo o quê? Negligente. Então nós devemos o quê? Compartilhar o alimento que o Senhor tem nos dado, amém? Porque, irmãos, todos nós iremos prestar conta diante do Senhor, todos nós, e o Senhor, Ele vai requerer essas coisas. Ele vai falar: João, por que você não pregou lá para o mendigo quando você teve a oportunidade? Ah, Senhor, não preguei por causa que, sabe, fiquei com vergonha. Meu irmão, lança fora toda a vergonha. Abra a sua boca. Abra a sua boca. É melhor você passar vergonha e uma pessoa ser salva, do que você não passar vergonha e essa pessoa ir para o inferno. Não tenha medo.
Não é você que faz, é o Senhor que faz através da sua vida, amém? Você precisa simplesmente abrir a sua boca. A Bíblia fala sobre isso, que do nosso interior fluirão rios de água viva. Mas tem como fluir um rio se a gente fica com a boca fechada? Fala assim comigo: crente calado é crente oprimido. Eu admiro muito esses irmãos que pregam nos ônibus. Alguém já viu? Chega lá, começa a pregar, começa a falar. Eu admiro. Por quê? Porque são pessoas ousadas. A vontade do Senhor, irmãos, é que nós anunciemos o Evangelho do Reino, sabe, com ousadia, amém? Com trepidez. Porque todos nós prestaremos conta diante do Senhor. Segundo, trazer o reino. Quando Jesus ele chegou, ele trouxe o reino. O reino, antes de tudo, é o próprio Senhor Jesus. Fala assim comigo: o reino é o próprio Jesus. Ou seja, é o próprio Deus governando o seu povo. Você permite Deus governar a sua vida? Ou você limita o governo de Deus na sua vida? Tem gente que limita o governo de Deus, coloca Deus em uma caixinha, coloca limites para Deus. É tipo assim: Deus, na minha vida, o Senhor vai só até aqui. O Senhor, a partir da minha vida pessoal, casamento, né, decisões particulares, o Senhor não entra não. Então o Senhor só vai até nessa área. Na outra área, neca de pitibiribas, fica aí. Está entendendo? Deus tem um governo. Na verdade, esse tipo de pessoa deixa Deus governar a vida dele? Não. Tem gente que quando vai relacionar com outra pessoa, ela nem ora para saber se aquela pessoa é da vontade de Deus para a vida dela. Aí ela entra, Deus não está lá no meio, Deus não está na história, né? Ela entra, aí o que acontece? Se arrebenta. O emocional dela é todo arrebentado. Por quê? Porque ela limitou. Deus, você só vai até aqui, na minha vida sentimental, não quero o dedo do Senhor não. Então, né, nós precisamos trazer o reino de Deus para a nossa vida. E como que eu trago o reino de Deus na minha vida? Deixando Deus, né, governar ela, deixando, né, Deus ter o controle de todas as áreas da minha vida, sentimental, espiritual, né, sabe, tudo. Eu fico, às vezes tem irmãos que a gente chega, né, neles e fala: irmão, é o seguinte, eu estou com uma célula top, boa, pronta para você liderar. Aí sabe o que o irmão fala para a gente? Não, pastor, eu vou orar para saber se é a vontade de Deus. Meu irmão, está na sua cara. Tem coisas, se está lá, a célula apareceu, né, o pastor, o discipulador falou: ó, tem uma célula para você liderar, e ele ainda vai orar para saber se é a vontade de Deus. Tem coisas que a gente precisa ligar os pontinhos, amém? Irmãos, tudo que envolve a obra do Senhor é da vontade dEle. Liderar a célula é da vontade dEle. Você está envolvida em uma igreja, é da vontade dEle. Mas infelizmente tem gente que limita. Olha só o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, versículo 28. 12, 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Amém?
Deus nos deu autoridade, irmãos? Sim, Deus te deu autoridade para você orar pelos enfermos e eles serem curados, orar pelos endemoniados e eles serem libertos, orar por cadeias e elas serem quebradas, amém? Deus, Ele te deu autoridade. Quando você usa essa autoridade, você está o que? Trazendo o reino de Deus. Eu me lembro de uma situação, na época que eu era lá do Bueno, foi uma visitante, no culto, e no louvor essa visitante ficou terrivelmente endemoniada. E o que aconteceu? Essa visitante, ela foi correndo para o banheiro. Quando ela entrou no banheiro, ela estava o quê? Possessa. De repente, o banheiro estava cheio de irmãs. De repente começou uma gritaria lá dentro. E as irmãs tudo saíram desesperadas lá de dentro do banheiro. Deixou a pobre coitada lá endemoniada. E mandou chamar o pastor. Chama o pastor, chama o pastor. O pastor foi lá, orou pela irmã. Irmã que eu falo porque ela aceitou Jesus depois. E foi liberta. Mas nós podemos ver aqui que muitos irmãos ainda não têm essa revelação do reino, da autoridade. Então, eu vou orar nessa noite para que um demônio apareça, um endemoniado apareça no seu caminho de volta para sua casa, amém? Para você exercer a autoridade de Deus que está sobre a sua vida. Meu irmão, você não precisa ter medo de demônio, não. É o demônio que tem que ter medo de você. Você é um demonicida. É um matador de demônio. Aleluia! Você tem autoridade. Por que você tem autoridade? Porque você traz o reino. Você traz o reino de Deus. O reino de Deus foi estabelecido sobre a sua vida. A partir do momento quando você recebeu Jesus, o reino de Deus foi estabelecido sobre você. Então você pode orar com autoridade. Você pode impor as mãos sobre os enfermos, que eles serão curados. Você pode chegar lá na sua casa, está uma bagunça, e você declarar: vai mudar agora. Eu moro aqui, e capeta nenhum tem autoridade na minha casa, porque a minha casa é do Senhor. Sabe, basta. Se os seus filhos estão fora dos caminhos do Senhor, basta, porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Essa é promessa de Deus. Por quê? Porque você é escolhido, você foi chamado para trazer o reino. E o que é o reino? O reino é o poder de Deus. O reino é o poder de Deus manifestado na sua vida. Aleluia. Então, se o demônio aparecer, bota ele para correr. Aleluia. Oi, meu irmão, Deus, Ele quer te usar. Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural. Amém? Por isso que nós precisamos nos levantar e não apenas clamar, mas também anunciar. Então, o reino de Deus, ele precisa ser manifesto, chegando entre nós cada vez que nós nos reunimos, amém? E por último, nós estamos aqui para edificar o reino. Queria convidar a equipe de louvor para subir aqui. Pastor, como que eu edifico o reino? Fala assim, eu edifico o reino. Fala assim com mais convicção, eu edifico o reino através da igreja.
Não tem como você edificar o reino fora do corpo. Se eu pego esse meu dedo e corto ele, jogo no chão, pode vir um animal, um cachorro, vai comer o meu dedo, não vai? Pode acontecer. Se eu pego o meu dedo e corto ele, né, tiro ele fora do meu corpo, o que pode acontecer também? Ele vai morrer. É o meu dedo? Sim. Mas fora do corpo tem propósito? Não. Você sabia que o seu sangue, ele tem poder de dar energia para o seu corpo, né? Glicose, né? Então, o sangue ele é poderoso. Ele bombeia em todos os membros do nosso corpo. Mas se o membro está fora do corpo, ele vai morrer. Hoje, nós estamos aí numa modinha, né? A modinha dos desigrejados. Deixa eu te falar. Todo desigrejado, ele não tem vida. Ele não recebe vida. Todo desigrejado, ele é como que se fala? Ele é uma peça frágil para o diabo. Entendeu? Deixa eu te falar, se eu pego esse porcelanato aqui e deixo ele, né, solto, ele é fácil de sair? De alguém passar e levar embora? Sim. Mas tem como eu tirar esse porcelanato do jeito que ele está? Não. Por quê? Porque ele está edificado. Você precisa estar edificado no corpo. O membro fora do corpo não tem propósito. O membro fora do corpo não tem sentido. Vai morrer. É como uma brasa fora do braseiro. Você pega a brasa, tira ela fora do braseiro, o que vai acontecer? Vai apagar, vai esfriar, vai morrer. Mas pega aquela brasa e coloca dentro do braseiro, ela vai pegar fogo. E a intensidade do fogo, a densidade do fogo vai ser tão forte que qualquer metal, qualquer, né, ouro que você colocar lá, vai derreter. Por quê? Porque tem poder. O membro dentro do corpo, ele tem poder. Entenda algo, a sua casa, ela não é a igreja. Ela é uma extensão da igreja, amém? Glória a Deus. É importante você, né, se reunir lá na sua casa, ter os cultos, né, domiciliar, mas a igreja é a reunião de várias casas, de várias famílias, formando um só corpo, onde que o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Então a vida, ela flui do cabeça, ela passa pelos olhos, pelo nariz, pelo pescoço, vai pelo tronco, desce pelas pernas, passa pela mão, vai pelos dedos. Essa é a vida de Deus. É a vida de Deus. Por isso que você precisa estar edificado. Quando o líder pega no seu pé de você estar na célula, não é porque ele é chato, não. É porque ele te ama. É porque ele tem zelo. E se o líder não te chama, e às vezes você fica chateado porque ele não te chamou para a célula, põe na conta do amor. Vai assim mesmo para a célula, amém? Olha, esse coronavírus, ele tentou parar a igreja, mas a igreja não pode ser parada. O Coliseu tentou parar a igreja. Os leões tentaram parar a igreja. Entenda algo, a igreja, ela não pode ser parada. A igreja, ela sempre vai continuar numa constância.
E quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Mais ela cresce. Quanto mais o diabo se levanta, mais nós temos a vitória. Se por um caminho ele veio, por 7 caminhos ele voltará. Porque ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor, meu irmão. Você está edificado sobre a rocha. Você está edificado sobre Cristo. Ninguém, nem o diabo, nem o mundo pode te parar, porque aquele que te escolheu é fiel. Você é a igreja do Senhor. Você é o corpo do Senhor. Oh, meu irmão, o diabo já está derrotado. Ele já perdeu. Nós estamos aqui para edificar o reino, amém? Fora, e a igreja, ela é o lugar. Entenda algo. Deus, ele morreu pela igreja. Jesus morreu pela igreja. Ai daquele que tocar na igreja do Senhor. É doido. É um bilolado. Você é a igreja. Você é a noiva. Você é a menina dos olhos de Deus. Você sabe o que é a menina dos olhos de Deus? Essa bolinha pequenininha que você tem no centro do seu olho. Para que o diabo, venha tentar te tocar, ele precisa passar primeiro por Deus. E ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor. Você é ungida do Senhor. Olha, Deus te colocou num lugar. Deus não é bagunçado, irmãos. Às vezes nós que fazemos bagunça, mas Deus não. Deus é um Deus de ordem. Deus te colocou em uma célula, com um líder. Aquele líder e aquela célula é o melhor de Deus para a sua vida. Não invente de mudar. Eu vou mudar porque não gostei muito dos irmãos. Vou mudar porque não fui com a cara desse líder. Deus te colocou lá porque ele ou ela é o melhor de Deus para você. Aqueles irmãos é o melhor de Deus para você. Deus te colocou nessa igreja, na igreja videira. Você se converteu aqui. Você teve uma experiência com Deus aqui. É porque é aqui que é o lugar onde você vai edificar o reino. Pessoas que rolam, existem os Rolling Stones. Rolling Stones é pedra rolante. Eu não sei falar inglês não, mas os Rolling Stones, as pedras rolantes. Existem irmãos que são pedras rolantes. São irmãos inconstantes. São irmãos que não avançam. Sabe, toda semana está mudando de igreja. Um dia está na Batista, outro dia está na Assembleia, outro dia está na Deus e Amor, outro dia está na Videira, outro dia está lá na Católica. É rolante. Não tem fundação. Não é edificado. Você não, você é edificado, amém? Gostaria de convidar você a ficar de pé. Aleluia. Sabe, irmãos, os vencedores são esses homens do reino. São esses que estão anunciando o reino e trazendo o reino e edificando o reino. Nós somos vencedores. Nós estamos anunciando. Nós estamos levando com poder. E nós estamos edificando. Eu queria que você começasse a orar agora. Falar: Senhor, eu estou aqui para edificar o reino. Eu queria ouvir a sua voz. Eu queria que você começasse a falar: Senhor, a partir de hoje eu me posiciono.
eu me posiciono para viver uma vida segundo a vontade do Senhor, segundo o padrão da tua palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos nessa noite que nós viveremos o reino do Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, que os meus irmãos viverão uma vida plena, viverão a vida, ó Deus, estabelecida nos princípios do teu reino, nos princípios da tua palavra. Senhor Jesus, eu quero declarar, Senhor, que nessa noite, essa noite, eles não serão mais o mesmo. Senhor, eu declaro, Senhor, que eles não irão mais negociar com o mundo, eles não irão negociar com as coisas dessa vida, Pai, mas eles decidirão viver uma vida plena para o Senhor, viver uma vida plena para o Senhor. Pai, esta é a nossa vontade, este é o desejo do nosso coração, esse é o desejo da nossa alma, fazer a tua vontade, não fazer a vontade deste mundo, mas fazer a vontade do Senhor, viver o reino do Senhor, o reino que é estabelecido na justiça, o reino que é estabelecido na autoridade, o reino que é estabelecido no teu poder, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu ainda gostaria de orar por todas aquelas pessoas. Talvez você chegou aqui e é a primeira vez que você vem em uma igreja. Alguém te convidou, te trouxe aqui. Talvez você nunca recebeu o Senhor Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Sabe, se você está aqui e deseja receber o Senhor como Senhor e Salvador, gostaria que você levantasse a sua mão. Nós iremos orar por você. Amém? Gostaria que toda a igreja repetisse comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história. Senhor Jesus, eu decido viver uma vida baseada no reino do Senhor, no reino de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Dê um aleluia bem alto. Glória a Deus. Aleluia. Fizendo assim, nós estamos encerrados. Deus abençoe os irmãos. Que você venha ter uma semana abençoada.